Você está prestes a ouvir uma história que vai fazer você questionar o tempo, o amor e até os limites do respeito. 2 semanas após o velório de sua ex-esposa, Rodrigo Godoy surgiu sorridente ao lado de uma nova mulher. Não era uma amizade. Era um novo amor. Com fotos, abraços, viagem a dois, tudo às claras, tudo público. Mas a pergunta que ninguém teve coragem de fazer em voz alta é: esse romance começou agora? Ou ele apenas parou de esconder? Não estamos aqui para julgar, mas para entender. Porque o que aconteceu com Rodrigo Godoy e Juana Rodrigues não é só uma história de casal. É um espelho desconfortável do que a sociedade considera certo, errado e aceitável. Prepare-se. Você nunca mais vai ver esse casal da mesma forma. Rodrigo Godoy não era apenas um personal trainer. Ele foi o marido de Preta Gil por quase 8 anos. Um relacionamento público, midiático e que, aos olhos de muita gente, parecia estável. Mas tudo mudou em 2023, quando Preta Gil foi diagnosticada com câncer. Em meio ao tratamento, surgiram rumores de distanciamento, abandono e até traição. Pouco tempo depois, o casal anunciou oficialmente a separação. Rodrigo se afastou do cenário público. Preta seguiu sua batalha contra a doença com o apoio da família e amigos próximos. Foi o fim de um ciclo. E, para muitos, o fim também de uma confiança. Mas a história de Rodrigo estava longe de terminar ali. Porque, enquanto o público tentava entender o silêncio, ele já estava escrevendo o próximo capítulo. E esse novo capítulo tinha um nome: Juana Rodrigues. Enquanto todos os olhares estavam voltados para Rodrigo Godoy, uma pergunta começou a ecoar. Quem é a mulher que apareceu ao lado dele tão pouco tempo depois do fim de tudo? O nome dela é Juana Rodrigues. Carioca, mãe de 2 filhos, e dona de um perfil tão discreto quanto sua postura pública. Sem entrevistas, sem declarações, sem aparições em eventos. Apenas um Instagram fechado, com menos de 1.000 seguidores. Uma vida aparentemente comum. Até que ela se tornou o centro de uma tempestade. Não se sabe exatamente quando ela e Rodrigo se conheceram. Mas os indícios apontam para uma aproximação que já vinha acontecendo muito antes da primeira foto pública. Fontes próximas afirmam que os dois foram vistos juntos em eventos esportivos, ainda em meados de julho, trocando carinhos e olhares que não deixavam dúvidas. Aquilo era mais do que amizade. Mas o que mais chamou a atenção não foi o romance em si. Foi o timing. Juana apareceu na vida pública de Rodrigo poucos dias após a despedida de Preta. E isso, para a internet, foi imperdoável. De anônima protagonista de uma das histórias mais comentadas do ano, Juana viu sua vida virar assunto sem sequer abrir a boca. E ainda assim, ela escolheu o silêncio. Mas o silêncio também fala. Quando Rodrigo Godoy postou a primeira foto ao lado de Juana Rodrigues, ele não escreveu nenhuma legenda. Não precisava. A imagem dizia tudo. Ele estava com ela. Em Búzios. De férias. Relaxado. Sorrindo. A repercussão foi imediata. Comentários, críticas, manchetes. Mas, por trás daquela foto, havia uma história que já vinha sendo contada em silêncio há algum tempo. Antes da postagem oficial, Rodrigo e Juana já haviam sido flagrados juntos em pelo menos 2 momentos. Um evento esportivo em julho e um jantar em um restaurante no Rio. Os dois trocavam carinhos, andavam de mãos dadas, mas ainda evitavam qualquer exposição direta. O que o público não sabia, ou fingia não saber, é que esse relacionamento não começou com a postagem. Começou antes. O problema é que antes, nesse caso, pode significar durante. Durante o tratamento de Preta. Durante o silêncio. Durante a transição entre um casamento abalado e uma nova história de amor. E isso mexeu com a opinião pública. Porque, para muitos, o erro de Rodrigo não foi amar de novo. Foi não ter esperado. Foi não ter dado tempo ao luto. Foi parecer insensível. Mas, para outros, ele apenas seguiu em frente. Afinal, quem somos nós para medir o tempo do coração dos outros? Com a oficialização nas redes, Rodrigo e Juana deixaram claro, não estavam mais escondendo nada. E, desde então, começaram a viver a relação sem pedir licença. Caminhadas ao ar livre. Sessões de treino. Uma vida a 2. Agora, sob os holofotes. Mas os holofotes iluminam e queimam. A internet não perdoou.
Bastou uma foto, uma viagem, um sorriso ao lado de outra mulher, e o julgamento começou. Milhares de comentários inundaram as redes sociais de Rodrigo Godoy. Gente cobrando explicações, questionando a rapidez do novo romance, acusando-o de desrespeito à memória de Preta Gil. E quanto mais ele postava, mais as críticas aumentavam. Mas Rodrigo não se calou. Pelo contrário, em meio a críticas pesadas, ele respondeu a um comentário com uma frase curta, seca e enigmática. Nem ouvirão. Com isso, deixou claro que não pretende dar explicações, nem entrevistas, nem satisfação. Em outras postagens, ele apareceu treinando, sorrindo e até promovendo produtos, como se tentasse normalizar uma vida que estava longe de ser vista como comum por quem o seguia. Em uma imagem, ele revelou estar tomando suplementos para manter a cabeça focada. Um recado sutil? Talvez. Mas o subtexto era evidente. Ele estava sentindo peso. E Juana? Seguiu calada. Nenhuma palavra. Nenhuma defesa. Nenhuma manifestação. Apenas silêncio. Mas o silêncio dela contrastava com o barulho lá fora. E, para muitos, esse barulho soava como um grito de injustiça. Outros, porém, viam nas críticas uma dose perigosa de hipocrisia coletiva. Afinal, quantos não já recomeçaram suas vidas em meio ao caos, em busca de paz? A questão é, será que o público está realmente incomodado com o tempo, ou com o fato de que foi ele quem virou a página primeiro? Hoje, Rodrigo Godoy e Juana Rodrigues seguem juntos, discretos, mas não escondidos. Eles não pedem aprovação. Não dão entrevistas. Não justificam seus passos. Apenas vivem. Entre treinos, viagens e pequenos registros no Instagram, o casal parece ignorar a pressão externa, como quem escolheu viver fora do barulho. Mas, no fundo, ninguém sai ileso de uma história como essa. Rodrigo ainda carrega a sombra do julgamento, mesmo sorrindo nas fotos. E Juana, mesmo em silêncio, se tornou símbolo de uma narrativa que ela nunca contou. O ponto que vem pela frente. Difícil dizer. Talvez um relacionamento blindado. Talvez mais exposição. Talvez um novo recomeço, longe dos holofotes. Mas uma coisa é certa, essa história mexeu com o público não apenas por quem está nela, mas pelo que ela representa. Luto, amor, tempo, culpa e coragem. Porque, no fim das contas, a pergunta que fica não é se Rodrigo agiu certo ou errado. É, o que você faria no lugar dele? Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. Então aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se quiser mergulhar em mais histórias que ninguém tem coragem de contar, clica no próximo vídeo aqui do lado. A gente se vê lá.